Lendo essa semana o Vem Segue-me, eu achei uma escritura muito interessante aqui no capítulo 43, no verso 1, que diz assim: Então aconteceu que os filhos de Alma andaram entre o povo para proclamar-lhes a palavra, e o próprio Alma não conseguiu descansar e fez o mesmo. Pessoal, muito interessante isso aí, que Alma não conseguiu descansar e se envolveu de novo na pregação do Evangelho. Alma foi o homem que fez várias missões. Ele esteve envolvido em vários projetos, né, de resgate do povo. E uma vez ele deixou o cargo de juiz supremo para dedicar todo o resto dos seus dias para a pregação do Evangelho. Ele fez uma turnê entre várias cidades nefitas, Zaraém, né, Gideão, né, Iamunia, né, e assim por diante. Pregou aos Oramitas também, e em algumas dessas cidades, como por exemplo a Munia, ele correu o risco de morte. Então ele pôde muito bem agora, bom, agora eu vou dar uma descansada, porque já trabalhei bastante, né? Então, ao ver que a alma não descansou, eu penso que a alma tinha o entendimento correto do que era o Evangelho de Jesus Cristo. Do que o Evangelho de Jesus Cristo pode proporcionar às pessoas. De que as pessoas, ao receber o Evangelho, elas podem ser tocadas pela virtude da palavra de Deus. E aí podem ser convertidas, podem ser mudadas. E podem acessar então o poder de redenção por meio da expiação de Cristo, por meio do poder do Evangelho de Cristo. A alma tinha esse perfeito entendimento, por isso que ele não parou de trabalhar. Mas aí quando eu penso nisso, eu penso também que às vezes nós, como membros da igreja, nós nos permitimos dar uma descansada. Às vezes temos um chamado, né? Ou de missionários por 2 anos, mulheres por 1 ano e meio. Às vezes somos chamados presidente da Ação Socorro, presidente do coro, presidente da estaca, bispo, presidente de ramo e assim por diante. E o chamado tem um certo tempo. E aí, durante esse tempo, a gente trabalha pra caramba, a gente faz visita, a gente ora como nunca, jejua como nunca, e de repente nós somos desobrigados. E parece que quando somos desobrigados, parece que aí nós fomos muito bem, somos desobrigados e parece que a devoção para, né? De repente a gente para dar uma pausa, e essa pausa às vezes demora 2, 3, 4 anos, até vir um novo chamado, a gente vai se comprometer de novo. No chamado a gente chegava cedo na igreja, estava sempre disposto para servir. Quando somos desobrigados, aí a gente chega mais tarde, né? E isso é muito perigoso, muito perigoso. Na verdade, nós precisamos não nos cansar de fazer o bem. Nós precisamos descansar quando formos embora dessa terra, né? Nós precisamos estar sempre envolvidos no trabalho do reino de Deus, sempre. Eu tenho um querido amigo que diz o seguinte, que ele acha muito interessante as pessoas darem tudo de si durante o chamado, mas ele acha mais interessante quando ele vê alguém que, sem ter um chamado em especial, vai e faz a sua parte muito, muito bem, seja ela qual for. É isso que nós devemos fazer. Na verdade, ao sermos obrigados, precisamos ter entendimento que a nossa condição de discípulo de Cristo não sofre nenhum tipo de interrupção. Na verdade, ela é contínua. Continuamos a ser discípulos de Jesus Cristo. E assim como a alma que não conseguiu descansar e fez o mesmo, nós também devemos ter o sentimento e entendimento de que nós não podemos descansar e precisamos continuar servindo da melhor forma possível.